O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer coisas muito importantes que todos nós precisamos entender profundamente, entender da maneira certa. E a partir do versículo 14 ao 16, ele vai dizer assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos ter esses mesmos sentimentos que o apóstolo Paulo teve e que o tornou, o fez o maior apóstolo, maior pregador do evangelho que já se viu. Paulo pregou o evangelho ao mundo inteiro da sua época. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui para nós e que precisa desafiar os nossos corações é: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo incluiu aqui todo mundo. Todo mundo. Ele diz aqui: eu sou devedor a todos. Esse mesmo Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Por que será que o apóstolo Paulo se sentia dessa forma? Por que Paulo se sentia devedor a todas as pessoas? Por um motivo muito simples, prezados, e que deve ser o nosso aquilo que nos motiva também. A salvação que o apóstolo Paulo recebeu foi absolutamente de graça, embora tenha custado um altíssimo preço para o Senhor Jesus, não é? Um dia, segundo o relato do próprio apóstolo Paulo sobre a sua conversão, a luz mais resplandecente do que o sol do meio-dia brilhou para ele, assim como brilhou para nós. Um dia as escamas caíram dos nossos olhos e cremos. E então Paulo, a partir disso, quando ele entende que ele não fez nada para ser salvo, que a salvação foi puramente de graça, ele apenas creu no Senhor Jesus, então ele diz: por causa disso, sinto-me devedor ao mundo que perece sem Jesus. Precisamos nos sentir devedor àquele que está mais próximo de nós, até aquele que está mais distante, porque esta salvação, ela chega mediante a pregação do evangelho. Então, precisamos nos sentir em dívida com aquele que ainda não foi alcançado por esse evangelho. Mas Paulo continua e vai dizer, então, algo também muito importante. Ele vai dizer: por isso, por causa de me sentir em dívida, então, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo estava pronto? Paulo estava preparado teologicamente? Sim. Paulo era um vocacionado? Era. Paulo tinha um chamado? Tinha. Mas, para Paulo dizer que estava pronto para pregar o evangelho em Roma, o que Paulo estava querendo dizer, que nós precisamos entender, prezados, é que estar pronto ultrapassa a esfera de estar preparado e desejoso. Estar pronto para Paulo era estar andando com o Senhor, era ter uma vida espiritual, uma vida digna do Deus que o havia alcançado, não é? Pedro vai dizer que nós devemos sempre estar
preparados para responder a todo aquele que nos perguntar qual é a razão da esperança que há em nós. Estar pronto é antes de estar preparado teologicamente, desejoso, desafiado, é já estar levando uma vida com o Senhor Jesus, não é? E aí o apóstolo Paulo vai encerrar esse desafio dizendo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, prezado, como podemos nos envergonhar de algo que fez tanto por nós? Olha a transformação que o evangelho causou em nós. Olha da onde o evangelho nos tirou. Veja quem éramos e em quem nós nos tornamos, tudo pelo poder salvador do Senhor Jesus mediante o evangelho. Paulo vai dizer: não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra poder, dunamis, é da onde vem a palavra dinamite, TNT, não é? A palavra de Deus é o TNT de Deus, é a dinamite de Deus, é o poder de Deus para a salvação do perdido, não é? Esse evangelho que transformou Jacó, por exemplo, que era um enganador, e essa salvação o tornou num príncipe de Deus, não é? Esse evangelho que faz Saulo, que era perseguidor da igreja, se tornar Paulo, o maior pregador que esse mundo já viu. Paulo pregou o evangelho para o mundo inteiro da sua época. Como negligenciar tal feito? Como nos envergonhar de um evangelho que fez tanto por nós? Por isso eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã, a ter esses sentimentos que o apóstolo Paulo teve. Sinta-se em dívida com aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus, porque você foi salvo totalmente pela graça e precisamos levar isso para outras pessoas. Esteja pronto, andando com o Senhor, com a vida espiritual em dia, para no momento que Ele te desafiar, no momento que Ele colocar alguém no seu caminho para você evangelizar, você possa fazê-lo. E não se envergonhe do evangelho que fez tanto por você, que te transformou tanto. Considere esse evangelho e leve-o para aqueles que ainda não ouviram. Esse é o desafio para nós no dia de hoje. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esses desafios, Senhor. Ajuda-nos a nos sentir devedores ao mundo que perece. Ajuda-nos a estar prontos com uma vida espiritual em dia e não permitas que sintamos vergonha do evangelho que fez tanto por nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu irmão, minha irmã, meus amigos. Se Jesus não voltar nesta noite, eu espero que Ele volte, mas se Ele não voltar, eu desejo vê-lo amanhã, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço para você. Até lá.